Bem-vindas ao canal Direito com Elas. Eu sou a professora Fernanda Macedo e hoje vou convidar vocês para que a gente possa analisar uma lei que talvez muita gente já tenha ouvido falar e pouca gente tenha realmente analisado o seu conteúdo, que é o Estatuto do Torcedor. É a Lei 10.671 de 2003. Por que a gente vai tratar isso no âmbito do direito do consumidor? A primeira situação do que está escrito nessa lei, lá no seu artigo 1º, diz que esse estatuto estabelece normas de proteção e defesa do torcedor. Olha lá que interessante. E praticamente equipara o torcedor a um consumidor, porque o torcedor hoje, ele de fato compra um ingresso para poder participar aí dos eventos esportivos. No nosso país a gente acha que o único evento esportivo que se vende ingresso mais é o futebol, mas o Estatuto do Torcedor ele vale para qualquer evento esportivo. Então nesse caso, o artigo 2º do Estatuto do Torcedor diz que o torcedor é toda pessoa que aprecia, apoia ou se associa a qualquer entidade de prática desportiva do país e acompanha a prática de determinada modalidade desportiva. Isso significa dizer que vôlei, basquete, qualquer situação que tenha aí relação com eventos esportivos, quando a pessoa comprou o ingresso, ela terá aí a proteção do Estatuto do Torcedor. Tem uma coisa interessante na lei, que eu vou acompanhar aqui com vocês, que é o que diz no artigo 13 do Estatuto do Torcedor. A lei ela trata de participar do torcedor participar da análise, inclusive do regulamento, inclusive de como é que se faz aí a escolha do juiz. O torcedor ele tem lá todos os direitos de encontrar tudo isso, né? De acompanhar tudo isso. Principalmente falando ainda de futebol, que é o que mais se tem aqui no Brasil, nós temos aí várias torcidas organizadas, a lei prevê o que são as chamadas torcidas organizadas, tem uma parte que fala da defesa penal do torcedor, né, na questão de como se proteger da esfera penal, inclusive de eventuais tumultos e tudo mais, mas o que eu acho mais interessante, como o nosso vídeo aqui ele é curtinho, falar a respeito do artigo 13 da Lei do Estatuto do Torcedor, que é o que vai falar aí das condições de segurança onde devem ser realizadas essas partidas. Essa lei ela já foi alterada em alguns momentos, né? Em 2010, a Lei 2.299, ela colocou alguns artigos aí no Estatuto do Torcedor, dentre eles uma complementação a esse artigo 13, que é o que trata da segurança do consumidor torcedor. Então ele diz lá que as condições de acesso e permanência no torcedor no recinto esportivo, ele tem aí algumas condições. Primeiro, é o dever do consumidor torcedor ter lá um ingresso válido nas mãos. Cuidado com os cambistas. A legislação prevê que os ingressos sejam feitos sempre de forma mecânica, né, de uma maneira que possa ser identificado aquele ingresso como válido, e você, torcedor, tem que ter em mãos o seu ingresso. O consumidor, torcedor, também está impedido de ingressar aí nas dependências do local do evento, portando bebidas ou substâncias que sejam proibidas ou sejam suscetíveis de gerar ou possibilitar atos de violência. Então, uma faca, um guarda-chuva, um palito de cabelo que as mulheres costumam usar, isso não pode. Eu só acho que é importante que no momento que você compre o ingresso, eles discriminem para vocês quais são os objetos que vocês não podem aí portar no momento de ingressar nos estádios. Porque o dever de informação também vale para as questões do Estatuto do Torcedor, tá? Então, eles têm que te falar qual é o tipo de bem do qual você não pode ingressar. Também o consumidor torcedor deve permitir que se faça uma revista pessoal, né? Lógico, dentro dos critérios da preservação da intimidade, da honra e tudo mais, mas é possível até para garantir a segurança de um evento muito grande. Outra coisa é que ele não pode portar, ostentar bandeiras, símbolos ou mensagens ofensivas que sejam xenófobas ou então que sejam racistas. A gente já apurou isso em alguns momentos tristes da história do futebol, pessoas xingando aí alguns jogadores, né, com palavras ofensivas, racistas, e isso é
um direito, inclusive dos jogadores, de que não sejam ofendidos. Então é proibido aí que você entre com frases racistas ou que induzam qualquer tipo de violência. Outra coisa que é proibido é entoar cânticos discriminatórios ou xenófobos, ou seja, você falar palavrões dizendo que a pessoa ela de repente é um macaco, como a gente viu já acontecer. Pelo amor de Deus, né? Eu acho que a gente nem devia ter escrito isso na lei. Isso já é tão intrínseco o respeito ao outro que não devia nem estar escrito na lei isso. Mas infelizmente mesmo, a lei tem que prever esse tipo de situação. Depois, também não pode portar fogos de artifício ou qualquer outros engenhos pirotécnicos ou produtores de efeitos análogos. Então, assim, eu até hoje não consigo entender como é que nos jogos de futebol eles têm aquele sinalizador, porque de certa forma, aquele sinalizador, ele é um artefato que tem faísca, enfim, não sei como é que eles entram com isso, né? Fica aí a dúvida que a gente está no Brasil, não na Dinamarca, por isso que acontecem essas coisas. E a gente se recorda, há uns tempos atrás, num estádio em que o moço acabou morto em virtude de um fogo de artifício. É por isso que você, consumidor torcedor, é impedido de ingressar nos estádios com esse tipo de artefato. Outra coisa é que não pode invadir de qualquer forma a área restrita para os competidores. A gente já viu cenas horrorosas de violência da arquibancada invadindo o gramado, tendo maior quebra-quebra. Isso o consumidor torcedor não pode, né? Também não pode utilizar mastros de bambu ou similares para outros fins que não da manifestação festiva ou amigável. Por isso que em muitos estádios, aqui em São Paulo pelo menos, que eu saiba, isso é proibido, não se pode entrar com bandeiras, com mastros, nada disso. Em alguns outros estados a gente percebe que é possível, né? Contanto que se use aquilo apenas para segurar uma bandeira, enfim. É importante, meninos, que se o consumidor torcedor infringir alguma dessas regras, ele pode ficar impedido de participar de outros eventos esportivos e pode ainda sofrer sanções administrativas e outras questões, né? Então, eu resolvi trabalhar aqui com vocês hoje exclusivamente sobre os direitos e os deveres aí do consumidor torcedor, que foi até um pedido feito por um dos nossos telespectadores aqui do canal Direito com Elas. A lei ela é muito mais extensa do que isso, mas fica a minha dica para que vocês matem aí a curiosidade para entender o que é esse código, né, especializado aí em eventos esportivos, tá bom? Obrigada pela participação de vocês no canal Direito com Elas e até o nosso próximo encontro.